E depois de uma grande queda, mais uma semana começando no mercado de criptomoedas, vamos analisar o gráfico, comentar aí sobre os eventos macro e sobre a análise de sentimento do Bitcoin, analisar as principais criptomoedas e ver qual a perspectiva para essa semana, então bora lá. Antes de começar, eu peço encarecidamente que você deixe o like aí embaixo. É assim que o YouTube reconhece que esse conteúdo é bom e que você quer que esse canal continue trazendo mais conteúdos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto aqui diariamente. Então, o Bitcoin começando mais uma semana, mercado por enquanto parado depois de um final de semana, mercado se descansando daquele movimento forte que aconteceu na última semana. E aí, galera, para onde será que vai o Bitcoin essa semana? Bem, começando aqui pelos tempos gráficos maiores, tá? Qual que é a situação do Bitcoin agora? Bitcoin, depois de cair 10% na última quinta-feira, ele está próximo de uma região gráfica aqui que é complicada, viu? Ele está perto dessa região aqui de suporte dos 24.800 dólares, para ser mais exato, tá? A gente vê que essa região, além de ter sido suporte para o Bitcoin, ali no mês de junho, na metade de junho, quando o Bitcoin caiu, ela já foi resistência também, viu, galera? Já foi resistência em vários momentos, vem sendo suporte e resistência para o Bitcoin desde o mês de agosto de 2022, tá? Então a gente já está com essa região segurando o mercado há mais de um ano. Agora o mercado conseguiu passar para cima dessa resistência, então ela vira suporte, tá? Ela tende a impedir que o mercado caia, por isso é arriscado montar uma posição short, uma posição vendida, agora acreditando em uma queda muito maior, tá? Mas se o rompimento aqui ocorrer, se o Bitcoin perder esse suporte, meus amigos, ele vai estar formando um padrão gráfico conhecido como topo duplo. Padrão no qual o mercado ele faz dois topos mais ou menos na mesma altura, não precisa ser exato, e quando rompe isso para baixo, ele tende a buscar o alvo desse padrão, que no caso aqui do topo duplo seria ali na região de aproximadamente 19.900, 19.700, que a gente vê nitidamente que seria uma região de suporte. Aqui, tá? A gente vê que ela já segurou também o Bitcoin, já foi suporte ali desde junho de 2022. Por várias vezes ela impedia que o Bitcoin caísse. O Bitcoin só quebrou essa região dos 19.900 quando teve a quebra da FTX. Aí o Bitcoin foi lá para a região dos 15, tá? Mas até mesmo ali por volta de 8 de março de 2023, quando o Bitcoin caía, essa região segurou, tá? Então é uma região aí muito forte. A gente tem agora suportes bem fortes no Bitcoin. E, como eu disse, meus amigos, a gente precisa ver ele romper para algum lado agora, tá? Tainan, tem algum padrão gráfico aqui indicando alta nesse momento? Eu diria que não, tá? Não existe, porque a gente está vendo um gráfico aqui que ele está andando de lado desde a queda, né? Como eu comentei na semana passada, pessoal. A tendência depois dessa queda forte era uma lateralização, até porque o mercado ele estava entrando em um final de semana, tá? Final de semana, na maioria das vezes, o mercado de criptomoedas ele fica parado e por enquanto não existe nenhum padrão gráfico ensaiando aqui ou indicando uma alta, tá? Existe aí um suporte, como eu disse, que está ali um pouco abaixo, na região dos 24.600, 24.800 para ser mais preciso, tá? Ali seria o ponto decisivo, ali poderia ser um ponto para os scalpistas montarem posições compradas, e para a gente conseguir ver algum indício de para onde está indo as criptomoedas, temos que olhar onde o mercado americano vai, tá? A gente tem que lembrar o seguinte, pessoal, esse movimento de queda nessa semana do mercado de criptomoedas, ele foi mais ou menos na linha do mercado americano, tá? Embora tenha uma razão diferente, essa queda tenha ocorrido pela notícia de que a SpaceX do Elon Musk vendeu bitcoins, a gente está vendo aí uma correção nas últimas semanas do mercado americano. Isso aqui é o gráfico diário do SP500, pessoal. Olha como que ele tá? O SP500 agora está em uma região de suporte. Não dá para afirmar que vai segurar. Essa região já segurou o SP500 em vários momentos, tá? Mas eu não sou muito fã de análise gráfica com o SP500. A gente tem que ver o que está causando esse movimento. E na minha visão, o primeiro fator que está causando essa queda nas bolsas americanas é que a gente teve alta aí desde de outubro de 2022, que as bolsas americanas estão em tendência de alta, contrariando os juros elevados, tá? Depois que o mercado sobe muito, é normal a gente ter correções. As pessoas que estão com lucro porque compraram ao longo dessa subida, elas vão começar a vender em algum momento, tá? Principalmente no momento atual que apareceram motivos. A gente tem o primeiro motivo aí, que eu diria que é o mais complicado, né? Seria a questão da China, tá? A gente está tendo o risco de uma nova
crise imobiliária semelhante ao que aconteceu, um novo temor no setor imobiliário da China, semelhante ao que aconteceu durante setembro de 2021, tá? Isso na época até derrubou as criptomoedas. Isso aí é um dos fatores. Um outro fator que, na minha visão, pesa muito sobre o SP500 é o rebaixamento dos Estados Unidos, porque o rebaixamento dos Estados Unidos pelas agências de risco, ele indica que o mercado, que os Estados Unidos vai precisar pagar juros mais altos, tá? Se os títulos americanos eles estão mais arriscados, pelo menos teoricamente, isso exige dos Estados Unidos juros mais altos. Juros mais altos acabam desestimulando investimento em ativos de risco, e eu tô vendo aqui, eu tô sentindo que o SP500, as bolsas americanas estão sofrendo bastante por causa disso, tá? A gente vê aqui que essa correção começou, é aquela história, pessoal, o mercado estava subindo muito tempo sem parar, e aí veio uma notícia, né? Tava faltando só um motivo, e vários motivos apareceram, tá? E a gente tem que lembrar também que os juros estão muito elevados, e isso não é nada bom para ativos de risco, que no caso é o que compõe a SP500, aí, empresas do mercado acionário americano. E outro fator que a gente deve observar para entender para onde está indo o SP500 são os dados macroeconômicos. E essa semana, assim como a semana passada, parece ser uma semana calma, tá? Isso porque, pessoal, na semana passada a gente não tinha muitos dados macroeconômicos sendo divulgados, só que aconteceu algo que, vamos dizer assim, surpreendeu o mercado. A gente teve alguns dados macroeconômicos vindo bem acima da expectativa, o que assustou os mercados, tá? Mas para essa semana, o que a gente está tendo? A gente começa nesse domingo com taxa de preferencial de empréstimo do Banco da China, né? Se eu não me engano, o Banco do Partido Comunista, alguma coisa assim. E isso aqui para mim não é o mais importante, pessoal. O mais importante mesmo é o que vem aí na quarta e quinta-feira e sexta-feira, principalmente, tá? Terça-feira temos vendas de casas usadas nos Estados Unidos. É importante, mas nem tanto nesse momento. Licença da construção na quarta-feira. PMI do setor de serviços relativo ao mês de agosto na quarta-feira é extremamente importante, tá? É um PMI que ele impacta, ele dá uma ideia de como está o mercado de trabalho, porque o setor de serviços, obviamente, é intensivo em mão de obra, tá? Vendas de casas novas. Na quinta-feira, núcleo de pedidos de bens duráveis e pedidos iniciais de seguro-desemprego. E na sexta-feira, meus amigos, temos o Jerome Powell falando, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, às 11h05 da manhã. O mercado vai estar de olho. E lembre-se, pessoal, a grande dúvida do mercado agora é: será que o Banco Central dos Estados Unidos vai dar mais 0,25 de aumento nas taxas de juros na próxima reunião ou não? Essa é a grande dúvida do mercado, e isso é importante, porque se o Jerome Powell, durante o discurso, der a entender que o Banco Central dos Estados Unidos vai ter que puxar mais os juros para cima, de que a gente não chegou no pico, o mercado ele pode se assustar, porque o mercado até pouco tempo não esperava isso, tá? O mercado está entendendo que o ciclo de alta de juros já acabou, mas o mercado ainda tem um pouquinho de dúvida, que é: será que vai subir mais em setembro? E mais importante, será que em janeiro eles vão começar a cortar mesmo? Ou vão deixar isso para depois? O mercado está ansioso por essas informações. E, galera, olhando aqui os indicadores de sentimento do Bitcoin, começando aqui pelo long short ratio, tá? A gente tem o long short ratio em 2,5 aproximadamente na Binance Futures. Isso mostra que existem aproximadamente 2,5 pessoas compradas para cada pessoa que está vendida, tá? Isso aí evidencia que tem mais pessoas apostando na subida do Bitcoin do que na queda, e geralmente quando a gente tem mais pessoas apostando na alta, geralmente o mercado vem abaixo para pegar os stops e as liquidações dessas pessoas, tá? Porém, no final de semana a gente não teve nenhum aumento expressivo desse indicador aqui de baixo, né, que é conhecido como Open Interest, tá, que mostra aí se as pessoas estão abrindo ou fechando novas posições através da variação desse indicador. A gente tem essa noção, né? E ele tá relativamente estável aí no final de semana, tá? O mais interessante, galera, na minha visão, é que ao longo daquela queda que a gente teve ali, depois daquela queda que a gente teve nos últimos dias, a gente viu o Open Interest caindo aí por vários dias, tá? Nos últimos dias, na verdade, né? Não vários dias, mas nos últimos dias, e ao mesmo tempo o long short ratio saiu da região ali de próximo de 2 e foi para 2,5, tá? Isso aqui mostra que muitas pessoas que estavam em posição short fecharam a posição, e não que
mais pessoas abriram posições compradas, ou teve um grande número de pessoas abrindo posições compradas, tá? Isso aqui foi porque as pessoas que estavam vendidas zeraram as posições, mas a gente tem um outro indicador aqui embaixo que dá uma visão um pouco curiosa, né? A taxa de funding caiu e ela está negativa, mostrando que o mercado ele está mais pesado na venda, pelo menos na Binance Futures, e por isso a Binance precisa cobrar taxa de funding, taxa de financiamento das pessoas que estão vendidas para desestimular e equilibrar e fazer com que o preço no mercado futuro fique semelhante ao preço no mercado spot, tá? Então a gente tem aqui indicadores divergentes, mas eu acho difícil a gente ter alguma visão aqui durante o final de semana, porque no final de semana geralmente a gente não tem um aumento do Open Interest, ou seja, mais pessoas abrindo posições, para a gente saber se estamos mais pesados mesmo para o lado da venda ou para o lado da compra, tá? A gente tem que aguardar amanhã, segunda-feira, e principalmente nos dias que a gente tiver aí notícias e divulgações de dados macroeconômicos para ver como o mercado vai se comportar e como as pessoas vão se comportar. E eu vou atualizando aqui sempre para vocês, tá? Temos que ver também como está a High Block. E por lá, galera, a gente teve uma mudança agora, tá? Observem aqui o tanto de liquidez que apareceu acima para o mercado de criptomoedas. Observem aqui, lá na região dos 29.600, 29 mil dólares, apareceu bastante liquidez para o mercado de criptomoedas, tá? Na sexta-feira, o último vídeo que eu gravei, a gente não tinha muita liquidez acima, né? Estávamos só com aquela liquidez lá na região dos 24 mil dólares, tá? Só que aqui eu tô olhando de 7 dias, né? No de 7 dias apareceu bastante liquidez acima aí depois dessa queda, mas a gente tem que olhar aqui o de um mês ou os mais longos para a gente ter uma noção melhor de como que tá a situação do mercado aqui, tá? E, galera, na questão mensal, a gente ainda continua com muito mais liquidez próxima abaixo, tá? Lá na região dos 23.400, 23.500, 23.600. Esse seria o ponto aí que o mercado ele teria que ir para buscar a liquidez, maior volume de liquidez que a gente tem agora mais perto, tá? E, infelizmente, isso indicaria mais queda para o mercado, né? E principalmente perder a região dos 24.800, que é o ponto que a gente não pode perder, tá? Mas por enquanto, galera, a gente tem que aguardar. Aqui no de 12 horas a gente consegue ter uma noção melhor de para onde está indo o mercado nos próximos dias, tá? E vamos ver aqui, nesse de 12 horas. Aqui na região em que a gente está, galera, temos liquidez tanto acima quanto abaixo, tá? O mercado pode ir na região dos 26.300 buscar liquidez, tá bem perto. Também tem liquidez ali na região dos 25.700, tá? Isso aí, galera, seria o mercado se movimentando dentro desse range que ele tá agora, tá? Mas a gente vê que ainda está com mais liquidez aqui abaixo, tá? Temos mais faixas de liquidez aqui abaixo, elas estão mais perto, o que indica que seria bem fácil para o mercado pegar bastante liquidez se ele fosse ali perto dos 25 mil dólares novamente, tá? Mas por enquanto vamos aguardar, vamos ver como as pessoas vão se comportar durante a semana, se elas vão abrir posições compradas ou vendidas para a gente saber para onde as baleias devem jogar o mercado com as notícias ou com vendas ou compras, tá? Temos também que atualizar a situação da Ethereum, galera. Não mudou muita coisa, né? A Ethereum, no dia da queda, ela quase perdeu um ponto importante e quase formou um topo duplo, tá? Mas, por enquanto, não dá para considerar que ela rompeu aquele suporte ali na região dos 1.600 dólares pelo seguinte, pessoal. Ela só formou uma sombra e voltou acima rapidamente, tá? Então, com esse movimento aqui, a gente vê que a Ethereum, ela tá relativamente estável por enquanto, tá? Não perdeu o suporte, continua aí acima daquela região. Mas, galera, Ethereum, se ela perder esse suporte aqui na região dos 1.600 dólares, ela vai estar formando um topo duplo, que é um padrão aí de reversão de tendência que estaria revertendo da alta para baixo, e o alvo para Ethereum, então, seria ele na região dos 1.300 dólares, tá? Mas, por enquanto, não rompeu, galera. Não rompeu. Enquanto não romper, não dá para afirmar isso. Por enquanto, a Ethereum está andando de lado na região dos 1.685 dólares e não tem nenhum padrão gráfico muito claro agora formado e rompido, pelo menos no gráfico diário da Ethereum, para indicar para onde ela está indo, tá? Temos que ver aqui também a questão da liquidez lá na High Block. E aqui na High Block, no gráfico de 7 dias, a gente vê que a gente tá com bastante liquidez para Ethereum na região dos 1.850 dólares, né? Ela caiu e ficou aquela liquidez lá, tá? Vamos ver aqui também no de 12 horas para ver como está a liquidez, quais os pontos mais prováveis da Ethereum buscar. E a gente vê que tem liquidez ali na região dos 1.700 e se fosse para baixo,
a gente teria liquidez ali na região dos 1.650. Isso quer dizer o seguinte, se a Ethereum batesse aqui na região dos 1.700 dólares, poderia ser um ponto bom para montar um scalp, uma posição short apostando na queda, tá? Já ali, abaixo da região dos 1.650, se batesse naquela região 1.660, seriam regiões boas para montar posições de scalping comprada apostando na alta de curtíssimo prazo, altas pequenas, tá? Um exemplo de quando a Ethereum bateu aí num ponto de liquidez na região dos 1.700 foi nos últimos dias, né? No dia 20 de agosto, a Ethereum chegou a bater e depois disso ela iniciou uma pequena correção, tá? Então, esses são os pontos aí, olhando mais para o curto prazo da Ethereum, olhando aqui no prazo de 3 meses, né? Para a gente ter uma visão mais ampla, a gente vê que a Ethereum, ela buscou a maior parte da liquidez ali na região dos 1.500, porém, ficou um restante de liquidez na região dos 1.480 e acima ali ficou bastante liquidez na região dos 2.060 dólares, tá? Eu penso o seguinte, pessoal, para Ethereum o que vai definir é para onde o Bitcoin vai. Se a gente tiver o Bitcoin aí caindo nos próximos dias, provavelmente ela vai buscar esses pontos de liquidez que estão abaixo, tá? A gente tem que lembrar que as altcoins, elas são muito vulneráveis aos movimentos do Bitcoin, tá? Elas são mais fracas e elas acabam seguindo, e por isso que a gente não pode esperar da Ethereum um movimento muito decisivo sozinha, tá? Geralmente ela vai acompanhar o resto do mercado de criptomoedas. Temos que falar aqui também da BNB, pessoal, a criptomoeda da Binance, né? O token de governança da Binance, que caiu nos últimos dias e, galera, a situação ela não mudou, tá? Ela parou nos últimos dias depois daquela queda, mas ela rompeu para baixo uma bandeira de baixo com alvo na região dos 166 dólares. E na região dos 210 dólares para Ethereum, 200 dólares, tem um suporte, tá? Desculpa, pessoal, no caso da BNB, tá? E esse é o problema, pessoal. Para quem está querendo shortar a BNB agora, tem que tomar muito cuidado, porque o suporte está logo aqui embaixo. A gente não shorta, não abre posição vendida quando a gente tem um suporte muito perto, tá? O ponto bom para abrir posição vendida seria mesmo se a pessoa tivesse conseguido pegar aqui dentro dessa bandeira de baixa, tá? Mas agora, ou ali quando rompeu os 230, agora começa a ficar arriscado, porque ela pode bater no suporte aqui e fazer algum movimento aí mais forte, principalmente se o mercado de criptomoedas, no caso o Bitcoin, der algum movimento para cima aí, tá? Outra moeda que não podemos deixar de comentar, a XRP. XRP, como eu disse no último vídeo, galera, rompeu aquele topo duplo, tá? Nos últimos vídeos, aliás, ela rompeu um topo duplo que ela tinha formado, com alvo na região dos 52 centavos de dólar, e na hora da volatilidade ali na quinta-feira, ela chegou aí a 42 centavos, né? Mas ela se estabilizou nessa região dos 53, 52 centavos de dólar, que era o alvo desse topo duplo, e por enquanto está por lá, tá? Não há nenhum padrão gráfico muito novo na XRP nesse momento, e o que a gente deve ficar de olho nela agora é se ela rompe ou não esse ponto aqui de suporte, tá? Se ela perder essa região aqui, galera, aí a coisa complica para a XRP e aí ela poderia ir mais abaixo, tá? Mas por enquanto não há nenhum padrão muito claro mostrando exatamente para onde ela iria, tá? Vamos aguardar aqui a XRP montar algum novo padrão. Matic é a mesma coisa, pessoal. Bateu no alvo do topo duplo que a gente vinha falando há alguns dias, na região dos 58 centavos, que era o alvo aproximado aí para Matic, e agora a Matic chegou na região de suporte. Essa região de 55 centavos de dólar para Matic, ela é um suporte extremamente forte, extremamente importante, que já segurou a Matic em vários momentos, e se ela segurou, ela tende a segurar novamente, né? Então é arriscado abrir posições short, apostar na queda da Matic agora. Por enquanto temos que aguardar ela formar algum novo padrão, tá? Se ela perder ali esse suporte, aí ela forma um pivô de baixa com alvo lá na região de aproximadamente 36 centavos de dólar, que seria ali o ponto em que ela já bateu, né, que é aquela região de suporte ali dos 33, 36 centavos de dólar. Essa região já foi resistência e suporte, principalmente em junho de 2022, mas por enquanto não há sinais indicando que ela vai romper, tá? A gente tem que aguardar e ver o que o Bitcoin vai fazer ali em relação àquele suporte da região dos 24.800 dólares, porque dali a gente vai ter uma noção de para onde está indo o mercado, beleza? A outra criptomoeda aqui que a gente não pode deixar de comentar é a ADA Cardano, tá? Que é uma moeda aí que a galera gosta muito, né? A moeda tem bastante fãs, inclusive eu gosto dessa criptomoeda. Cardano é a mesma coisa, galera. Cardano tinha rompido para baixo uma bandeira de baixa nos últimos dias, bateu ali próximo do alvo, chegou em uma região de suporte, mas a Cardano aqui, a gente vê vários sinais de mais queda ainda, tá? A gente vê aqui essa bandeira de baixa com alvo ali na região de aproximadamente
20 centavos de dólar, deve ir buscar aquele ponto aí nos próximos dias. A gente vê também uma cunha ascendente, tá? Desculpa, toda hora eu confundo o nome dessas cunhas. Mas uma cunha ascendente rompida para baixo aqui na Cardano, tá? O alvo dessa cunha ascendente, ele está na região dos 18 centavos de dólar. Então, a perspectiva para Cardano nos próximos dias é baixista. Infelizmente, essa criptomoeda tende a se desvalorizar nos próximos dias e não há sinais aí claros indicando uma reversão para uma tendência de alta, somente o fato de que agora ela está em um suporte, esperando para ver se o Bitcoin vai romper para baixo, a região dos 24.800 ou não, assim como a maioria das outras altcoins. Tá? A gente vê que essa região aqui, ela já foi suporte em vários momentos decisivos. Se foi suporte, ela tende a continuar sendo até que seja rompido. Tá? Por enquanto, para Cardano, a gente tem que olhar esse suporte aqui, galera, ele é importante, porque, na minha visão, porque se ela perder esse suporte aqui da região dos 24 centavos de dólar aproximadamente, ela pode formar um padrão gráfico conhecido como triângulo descendente. Então, eu sei que aqui ele está meio exagerado, né? Ele estaria com uma base muito grande aqui, mas se a gente considerar aqui só essa parte aqui de um possível triângulo descendente, que é um padrão baixista, aí a gente já estaria falando de 12 centavos de dólar para Cardano, tá? Por enquanto não rompeu, mas fiquem de olho, porque se romper isso daqui, meus amigos, a perspectiva para Cardano, ela se torna ainda mais baixista, tá? Temos que ver o que o Bitcoin vai fazer, eu acho que o mercado inteiro está esperando aí, tá? Se vocês quiserem que eu analise alguma altcoin, deixem aí nos comentários que eu vou responder nos próprios comentários análise da altcoin que você perguntou. E no mais, galera, desejo aí uma ótima semana, uma excelente segunda-feira, um bom descanso nesse resto de domingo e bons negócios. Até mais, tchau!